Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel, esse quadro que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje, serenando a nossa mente e o nosso coração para receber as palavras do nosso querido benfeitor Emmanuel. O tema desse capítulo de número 46 se chama Quem és? André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo selecionado de hoje é de Tiago, no capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Aqui está sendo dito assim: quem a gente pensa que é para poder julgar o outro? Voltamos sempre àquela passagem, né, da mulher adúltera. Quem nós pensamos que somos para poder jogar pedra em alguém, se também temos os nossos erros, cometemos os nossos pecados? Duda, o que Emmanuel vai trazer para nós na reflexão hoje? Justamente, né, André? Ele vai falar muito sobre isso, né? Quem somos nós, né? E hoje ele, dando sequência, né, falando sobre as palavras, ele vai enfatizar um pouco sobre esse julgamento que sai a partir das nossas falas, a partir das nossas opiniões, né? E ele vai recomendar aqui que a gente tenha muita cautela para emitir a nossa opinião. Às vezes a gente fala assim, mas vou dar só uma opinião. E aí ele vai tratar hoje aqui neste capítulo sobre, né, o quanto isso pode ser perigoso, né? Então ele fala assim, uma palavra equivocada, né, pode prejudicar gravemente uma pessoa, uma família, um povo, né? Um grande problema pode acontecer a partir de uma fala, às vezes de uma fofoca. Isso pode realmente destruir, às vezes, a vida de alguém, né? Então, na reflexão de hoje, né, diante desse tema tão delicado, né, eu vou relembrar aqui a fala de uma pessoa muito querida lá no centro, que sempre traz nas palestras, né, falando que a nossa língua é um pedacinho de carne tão pequeno, né, tão pequenininhos quando a gente compara, por exemplo, ao músculo do nosso braço, né, mas embora seja pequeno, ele tem tanta força, né? Chega a ter mais força que o nosso braço, né? Uma força de destruição maior do que o próprio braço do ser humano, né? Então, esse é o foco aqui da atenção. Hoje, Emmanuel vai puxar muito a nossa atenção, focar os nossos olhos para pensar muito nas nossas falas, para que a gente possa refletir antes de falar, né? Vou trazer hoje aqui mais menções às falas, né, da reflexão de hoje, pois eu acredito que realmente, para que a gente possa entender a profundidade que o Emmanuel quer tratar hoje aqui, né, seja necessário a gente trazer mais trechos que ele menciona, né? Afinal, todos nós, né, já estivemos dos dois lados, né, se a gente for considerar. Nós já presenciamos situações onde a gente se sentiu magoado, se sentiu ferido, né? Todo mundo deve ter um caso desse, né? De realmente sair muito chateado com a fala de alguém, mas também a gente também já esteve do outro lado, né? Também já magoamos alguém com toda certeza, né? Embora talvez não seja a nossa intenção, mas às vezes por essa impulsividade, talvez faltar a reflexão anterior, a gente possa estar realmente magoando o irmão mesmo sem querer. E aí Emmanuel fala assim, deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente, à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que os erros dos outros convertidos em objeto de exame. Ou seja, a gente precisa entender a capacidade que a gente tem de ferir o outro gravemente com as nossas falas.
Emmanuel, então, nos pede muita cautela nos nossos comentários, né? Podemos estar tocando, às vezes, numa ferida aberta, num local muito delicado de um irmão, que a gente não faz ideia, talvez o irmão pode ser mais reservado, né? Então, às vezes, um comentário ali, julgador, pode ferir e trazer sérias consequências, né? E aí ele fala assim: na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas, ele usa esse termo, na precipitação e na leviandade. Aqui é sobre aquela fala popular que a gente sempre ouve por aí, né? Ah, eu não aguento, eu não seguro, eu falo mesmo, porque eu gosto de dizer, e aí ele fala, olha como é perigoso, porque ele fala assim, mas eu não me aguentei, eu fui lá e falei. Então, quanto de nós, né, já não ouvimos falar isso, né, um irmão, ou até mesmo já falamos essas frases, né? Então, Emmanuel está aqui para nos alertar hoje o quanto que isso pode ser perigoso, né? A gente precisa, como adultos, né, controlar as nossas falas, os nossos impulsos, né? Então, ser adulto, né, requer controle das nossas ações. A gente não pode realmente se deixar levar por esse impulso do mas eu preciso falar e não me aguentei. Então, ele está dizendo aqui, né, como a gente deve ter cuidado, porque isso pode trazer sérias consequências. E eu garanto que, no fundo, ninguém de nós quer realmente magoar um irmão, né? Quer causar mal para alguém. Ainda mais estamos aqui, né, juntos, tentando cada vez aprimorar, melhorar a nossa conduta, o nosso comportamento. E aí, se a gente não controlar as nossas emoções, os nossos impulsos, nós vamos estar sendo adultos agindo como as criancinhas, né? Porque as criancinhas são assim, né? Por imaturidade. Mas nós já temos aí esse lado mais maduro e podemos, né, focar um pouquinho em controlar, apesar, né, de ser um impulso, a gente tem que pensar assim pelo bem do nosso próximo. André, você tem uma história que possa complementar essa reflexão de hoje? Eu tenho uma história hoje aqui para poder que ela traz a respeito disso aí, de julgar o outro sem conhecer, né? De pensar que a pessoa é uma coisa. Cadê o livro? Tá aqui, ó, nesse livro aqui, ó, de novo, igual da semana passada, ó, Jesus no Lar. Só que a passagem de hoje se chama a história de hoje, o revolucionário sincero. Então Judas estava muito preocupado com a incompetência do governo em Jerusalém. E aí Judas estava tendo um burburinho de uma probabilidade de revolução em Jerusalém a respeito do governo. E aí ele quis saber de Jesus sobre isso. E aí Jesus trouxe uma história para poder ensinar eles. Que tinha um rei que ele era considerado cruel pelo povo. A tal ponto que o povo convidou um profeta para poder liderar essa rebelião contra o rei. E esse profeta, ele sempre orava, pedia para que Deus pudesse guiar as decisões que ele tomaria. Então, antes dele cometer, dele assumir, melhor dizendo, dele assumir essa rebelião, ele subiu até um monte e foi lá rezar para poder ter, assim, uma resposta do que ele deveria fazer. E aí aparece um anjo para ele, e ele explica a situação para o anjo. E o anjo falou assim, não, tudo bem, eu entendi o que você quis, só que nós vamos fazer um trato. E aí o anjo disse assim para ele, você vai conviver 100 dias com esse rei. E depois desse convívio, se você ainda tiver essa mesma opinião, nós vamos te apoiar nessa rebelião. Essa rebelião vai ser apoiada pelo alto. E assim foi feito. Ele ficou lá no castelo do rei e foi convivendo com ele. Só que no convívio, ele foi percebendo que o rei já acordava com pessoas pedindo, com pessoas cobrando, com pessoas lamentando, sempre querendo favores dele, deveres dele. Ele era rodeado de pessoas que, digamos assim, falsos amigos, que eram amigos apenas por interesse, porque ele era um rei. E em todo esse cotidiano conturbado dele, ele não tinha tempo
para poder ficar com os filhos, para poder ficar com a esposa, e diz também que ele mal tinha tempo para poder rezar. E aí ele foi percebendo qual que era a rotina desse rei. E aí passou os 100 dias e esse profeta tem um novo encontro com o anjo. E aí ele diz assim para o anjo, ele pede misericórdia pelo rei, porque ele percebeu o quanto ele era uma pessoa infeliz. E aí ele chega para o povo, esse profeta, e fala assim, olha, talvez esse rei seja a pessoa mais infeliz desse reino, porque ele é um escravo de suas obrigações e ele deve servir, ele está condenado a servir sem repouso. Quer dizer, todos os dias ele é obrigado a servir alguém, a fazer. Então, ele pediu que o povo ajudasse o rei a governar e que cada um fosse um pouco mais compreensivo e fizesse a parte que lhe cabia do trabalho de cada um. Então, qual que é o ensinamento que Jesus está querendo nos dizer aqui? Não devemos julgar sem saber. Ele, de fora, julgava que o rei era cruel, que ele não fazia as coisas direito, que ele não conseguia acatar o que o povo queria. Mas e a quantidade de demandas que chegava para ele? Quem realmente, ao lado dele, queria ajudar para que essas demandas acontecessem para todos, e não para pessoas específicas, para interesses individuais, né, e coletivos. Então, esse ensinamento que Jesus traz para os discípulos é muito interessante exatamente por isso. Não julgue sem conhecer. Entenda primeiro. Então, por isso que esse anjo, né, disse assim, convive primeiro. Depois, se você tiver ainda a mesma opinião depois desse tempo, aí nós vamos ver. E o que aconteceu? Ele não teve a mesma opinião. Por quê? Ele se aproximou, conviveu. Então, é no convívio que você conhece, que você entende a dor do outro, a dificuldade do outro. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, até complementando, né? Devido à nossa pequenez, né? Nós não somos capazes realmente de entender esse todo, né? Por isso que o julgamento realmente está tão fora do nosso alcance. E Emmanuel vai trazer nesse trecho que eu selecionei aqui até uma prática de como a gente refletir antes mesmo de falar. Então ele deixa 3 perguntinhas, mas eu vou ler o trecho todo aqui para nós. O trecho fala assim: cremos que seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Então, Emmanuel deixa aqui essas 3 perguntinhas, para que antes de elaborarmos a nossa resposta, pensarmos ali em responder aquele irmão que às vezes até está ali nos indagando, vamos dizer assim, no popular, né? Nos cutucando ali um pouco, né? Querendo importunar, mas para que a gente não ceda e não caia no mesmo deslize que aquele outro irmão está fazendo, para não retribuir na mesma moeda, né? Então, a gente pense aqui também essas 3 perguntas. Antes de responder, antes de falar, fazer um comentário julgador ou uma conversa onde nós estamos sendo julgados, não é porque estamos sendo julgados, devemos retribuir nessa mesma moeda. E aí, Emmanuel deixa essas 3 perguntinhas que é bem prática para a gente colocar realmente em ação. Não é difícil, né? Me desculpe, não é difícil que a gente se pergunte, pare por um instante, é de meu interesse? Quem sou eu para poder julgar, né? Como o próprio versículo começou a nossa reflexão de hoje, né? Quem és para julgar? Então, vamos nos colocarmos, né, nessa posição também de seres que não entendemos, não somos capazes, né, como a historinha que você contou aí, não somos capazes de entender o todo. Você também mencionou sobre a mulher adúltera, né,
quem não tem pecado, né, que atire a primeira pedra. Nem mesmo Jesus, que não tinha pecado, não lançou essa pedra, não a condenou. Então, quem somos nós, né? Quem és para querer fazer esse julgamento? A nossa posição realmente não permite, né, que tomemos esses tipos de atitude. Então, nessa semana, que todos nós estejamos realmente comprometidos com esse ensinamento de hoje, né? Que a gente possa, então, livrar algum irmão ali que esteja ao nosso lado desse sofrimento, né? Que a gente possa conter os nossos impulsos, que a gente possa formar juntos uma corrente de bem, que trará bons frutos para todos nós. E eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o capítulo 47, se chama A Grande Pergunta. E por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Eu desejo a vocês uma semana repleta de muita paz, de muito amor e de muito aprendizado. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe. Que assim seja, até semana que vem, e que Jesus abençoe todo o nosso fim de semana.